Ok, boa noite, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Efésios. A gente vai querer considerar esse texto hoje. Queremos observar com atenção. Nosso foco será o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. Mas eu queria, antes de adentrar o capítulo 5, considerar toda a carta, entender essa carta, entender qual é a mensagem dela, para que então possamos chegar no capítulo 5, versículo 2, que é o foco. E eu escolhi esse texto, Efésios 5:2, por causa do tema da conferência, que tem a ver com a família e o amor à família e Cristo como modelo de amor. E é isso que Paulo faz aqui no capítulo 5, versículo 2. E nós queremos entender, então, em que momento Paulo diz isso, que devemos ter Cristo como modelo de amor, o seu ato sacrificial como modelo de amor. Em que momento ele diz isso? Em que linha argumentativa ele diz isso? Em que contexto ele diz isso? Esse é o ponto que a gente quer fazer aqui, quer considerar aqui, antes de ler o capítulo 5, versículo 2. Essa carta, ela é bem dividida em duas grandes porções, capítulo 1 até o 3, e o capítulo 4 até o 6. Do capítulo 1 até o 3, você tem Paulo numa linha mais argumentativa, como se ele tivesse, vamos colocar assim, para ilustração, para fim de ilustração, como se ele estivesse dando uma aula, tá? E a partir do capítulo 4, então, ele começa então, a trazer palavras exortativas. Não que ele parou de dar aula na hora que ele está exortando, mas é porque no capítulo 1 até o 3, ele é muito mais argumentativo, poucas palavras de exortação, mas ele ensinando mesmo. Para quem gosta de português, é como se ele estivesse usando mais o verbo no indicativo e depois o imperativo lá na segunda parte. Então, na primeira parte, o que Paulo nos ensina? Ele ensina que Deus tem um grande projeto, Deus tem um grande plano, e esse plano envolve harmonizar todas as coisas em Cristo. Por trás desse projeto, existe uma realidade, que é a realidade do pecado, que envolve separação. Em termos essenciais, pecado é separação, ruptura, quebra. Quando nós experimentamos o pecado, vivenciamos o pecado, nós experimentamos rupturas. Às vezes essas rupturas estão nos nossos relacionamentos, na vida como temos um com o outro, nossos pensamentos, os pensamentos todos desconexos, e a ideia de que Deus quer organizar todas as coisas, harmonizar todas as coisas. Existe uma palavra no Antigo Testamento para esse plano de Deus. Essa palavra que, infelizmente, perdeu um pouco o peso ao longo da história, é a palavra paz. Paz, no Antigo Testamento, é exatamente essa realidade futura de harmonização. Deus tem esse plano, então ele escolhe pessoas, ele coloca pessoas em sua família. Paulo vai dizer no capítulo 1 que ele adota pessoas, ele sela essas pessoas com o Espírito Santo. Tudo isso o texto vai dizer para fazer convergir todas as coisas. É assim que as traduções colocam, para fazer com que todas as coisas estejam em harmonia e Cristo seja o cabeça de todas as coisas. Esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus. E ele vai mostrar isso de maneira prática e como Deus tem operado para que isso seja realizado. Nos escolhendo, nos dando vida, capítulo 2. Ele vai dizer também que ele rompeu alguns muros que foram estabelecidos ao longo da história, muros, por exemplo, que envolviam as leis mosaicas, que separavam judeus, gentios. Ele vai dizer, está tudo separado, e agora vai estar tudo unido, porque Cristo rompeu esse muro para gerar paz, essa é a ideia. E lá ele usa uma ilustração muito bonita, que é a ilustração da construção. Deus está construindo um povo, Deus está fazendo com que todas as coisas sejam unidas em Cristo, e nesse processo ele está criando uma nova humanidade. Guarda isso aqui que é muito importante. Deus está construindo uma nova humanidade. A Bíblia divide a humanidade em Adão e Jesus. Adão como cabeça de uma humanidade e Cristo como o cabeça de uma nova humanidade. Geralmente a passagem do capítulo 2 é entendida de maneira muito pessoal, quando a gente usa a ideia do novo homem. Mas uma boa tradução também seria uma nova humanidade. Deus está construindo uma nova humanidade e o padrão dessa nova humanidade chama-se Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa nova humanidade. E se você tem Cristo como cabeça, se você tem Cristo como aquele que é fonte de bênção para a sua vida, se você entende que Ele é aquele que é soberano sobre todas as coisas, e você tem fé no que Ele realizou, então, ao se unir a Cristo em fé, expressão que Paulo usa muito nessa carta, em Cristo, estar nele, viver nele, quer dizer que você então entrou nesse processo de transformação, onde você tem uma harmonização interna, mas também uma harmonização nas relações. O ponto que fica muito claro nessa carta e em outras cartas de Paulo é que não dá para a gente pensar em unidade
em união, em relacionamentos pacíficos e harmônicos, se não tivermos Cristo como o padrão, como o modelo, como aquele que é alvo do nosso amor. Longe de Cristo, que nós podemos ter algum tipo de uniformidade, algum tipo de unidade, onde egoístas entram num pacto ali de eu vou ser egoísta até aqui, você vai ser egoísta até ali, mas unidade real, harmonia real, vida real em harmonização total, dentro de nós mesmos, internamente, com nossos sentimentos, com nossos desejos, com as pessoas e com a criação, somente na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. E ele vai dizer no capítulo 3, fazendo um resumo aqui, de que quando nós vivenciamos essa realidade, nós mostramos para os poderosos, seja qual for a categoria de poder que você queira colocar aqui, sejam poderes no sentido governamentais ou espirituais, não precisa limitar, tudo aquilo que de alguma forma tem poder, quando a igreja de Jesus, quando o povo de Deus vive uma vida de fé em Jesus, ela vive em harmonia e isso revela aos poderosos como sábio Deus é. Como é que Deus consegue unir pessoas tão estranhas? Eu costumo dizer isso para a minha igreja. Se Deus tivesse me dado a condição de escolher os membros da minha igreja, eu não escolheria quase nenhum da minha igreja hoje. Talvez seja também a palavra de alguns dos pastores aqui, né? Alguns diriam isso. Por que fulano está aqui? O que ele inventou de fazer aqui? Poderia ter outra pessoa. Se Deus tivesse dito para mim, Rômulo, escolhe as pessoas da tua igreja. Escolhe bem as pessoas da tua igreja. Ou escolhe as pessoas com que você vai ter que se relacionar. Certamente, muitas pessoas eu teria evitado de cara. Porque essa construção, quem está realizando é Deus. E quando nós temos Cristo como centro, há uma razão para estarmos juntos. E isso, segundo o capítulo 3, revela a sabedoria de Deus. Quando chegamos no capítulo 4, aí nós chegamos na parte, digamos assim, mais de exortação do Paulo. Ele começa, então, a exortar os irmãos, dizendo que a gente tem que viver uma vida marcada por essa unidade. Observa no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Há um chamado que Deus nos fez, esse chamado envolve, evidentemente, seu projeto, e Paulo vai dizer assim, vivam de uma maneira que seja digna daquilo que Deus está fazendo. E viver dessa maneira digna envolve viver uma realidade de unidade. Observa bem o que ele vai dizer no versículo seguinte. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, as orientações de Paulo aqui no começo é dizendo o seguinte, gente, nós precisamos entender que para viver essa unidade que Deus está criando, essa nova humanidade, onde Cristo é o cabeça, a gente precisa entender que existem algumas marcas de caráter que são importantes para a gente manter essa unidade. Uma delas, ele vai falar de humildade, espírito dócil, paciência. Então, ele vai jogar aqui um suportando uns aos outros. A ideia qual é? Para mim, suportar uns aos outros não é dar suporte a outro. Geralmente é uma linguagem que a galera usa, né? Suportar uns aos outros é dar suporte. Para mim, não. Suportar uns aos outros é respirar e ter que aguentar pessoas que são difíceis. Essa é a ideia. Cristo vai usar essa palavra, vai dizer assim, até quando eu vou suportar vocês? Né, no discurso dele com ali o povo, e diante da incredulidade do povo, Jesus diz assim, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Essa mesma palavra que Paulo está dizendo, viver em igreja, viver essa unidade, dessa nova humanidade, implica em respirar. E viver com pessoas que não necessariamente você queria que elas estivessem ali no seu ambiente social. Essa é a ideia. Então, ele vai exortando. Aí chega no versículo 17. Daqui a pouco a gente chega no capítulo 5, tá? Quando chegar no capítulo 4, versículo 17, ele começa a mostrar, de uma maneira muito pastoral, e como se ele estivesse dizendo assim, gente, eu creio que vocês entenderam. Eu creio que vocês se encontraram com Jesus. As traduções ficam lutando nessa passagem aqui do versículo 17 em diante, porque ele vai dizer assim, vocês aprenderam de Jesus. Essa expressão, aprenderam de Jesus, é uma expressão muito difícil de entender, de traduzir. De entender, não, de traduzir. Por isso que as versões colocam aprender a Cristo, aprender de Cristo. Então, qual é o ponto aqui? O que Paulo vai dizer é, eu creio que vocês aprenderam de Cristo ou a Cristo. Mas a ideia qual é? Guarda isso aqui, Aprender de Cristo ou a Cristo é, na verdade, ter um encontro pessoal com Jesus. Então, ele vai dizer o seguinte, eu creio nisso.
eu creio que vocês se encontraram com Jesus, vamos colocar assim, tá? Tiveram encontro com Ele. E nesse encontro, vocês mudaram a forma de pensar. Não somente vocês têm um conteúdo novo de pensamento. Não é que novas informações entraram na mente de vocês. Não é isso. É que quando a gente se encontra com Jesus, você tem uma estrutura nova de pensar. Não é só pensamentos novos que vêm. Não é só ideias novas que vêm. Entendeu o ponto? É uma nova forma de entender as coisas. Uma forma de pensar diferente. E ele vai dizer o seguinte aqui, capítulo 4, 17 em diante, que essa forma de pensar mostra para a gente como é importante o que está na nossa mente. Paulo vai conectar aqui a ideia de desejos pecaminosos com pensamentos. É interessante como desejos nascem de ideias e desejos nascem de formas de pensar. Paulo vai dizer que quando você se encontra com Jesus, o líder dessa nova humanidade, que está querendo convergir todas as coisas, a sua forma de pensar muda, seus desejos mudam, suas expectativas mudam. Depois de dizer tudo isso, então, a partir do versículo 25, ele começa a usar uma linguagem muito comum, que é a linguagem do despir e do vestir. Ele vai mostrar para a gente que, no contato e no entendimento com Deus e nessa nova forma de pensar, nós abandonamos algumas coisas. Tá? Nós temos uma nova forma de pensar, então nós deixamos algumas coisas. Deixamos algumas coisas e assumimos novas. É aqui que ele vai usar aquela ideia de não mintam, a ideia de tirar, mas falem a verdade. Ele vai dizer, antes vocês roubavam ou furtavam, agora vocês vão trabalhar para ajudar os outros. Então é sempre tirar uma coisa e colocar outra, tirar uma coisa e colocar outra. Porque isso é fruto dessa nova forma de pensar. Dito tudo isso, no final, observa o versículo 32 do capítulo 4. As versões ficam lutando aqui, mas vamos lá. Versículo 32 vai dizer o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-lhes mutuamente, assim como Deus os perdoou. Essa expressão, perdoar, ela é alvo de muita discussão. Uma outra ideia, que eu sou mais favorável, é que Paulo está dizendo o seguinte: eu espero que, quando o assunto são as palavras, e o ponto de Paulo aqui são as palavras, quando eu me encontro com Deus, o meu discurso muda, a minha forma de falar muda, e eu tenho sabedoria na aplicação da minha palavra, ele vai dizer que eu sou bondoso com as minhas palavras. E a ideia aqui é ser gracioso com as palavras. Paulo vai dizer o seguinte, que nessa nova realidade que Deus está criando em Cristo, nossas palavras têm poder, Provérbios ensina isso, mas essas palavras, elas precisam ser verdadeiros presentes para as pessoas. Sabe? Exalar graça. Ser palavras que realmente refletem esse ato de graça de Deus. Diante disso, então, ele chega então no versículo 1 e no versículo 2, que é o alvo da nossa atenção maior agora. Olha o que ele vai dizer no versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus. E aqui a gente já começa, a informação é bem pesada. Sejam imitadores de Deus. Ele não está dizendo somente como ele diz em 1 Coríntios, me imitem, olhem para mim, ele vai dizer, porque eu estou olhando para Cristo, mas tenham Deus como padrão. Isso é novidade aqui, no Novo Testamento e na Escritura. No Antigo Testamento você encontra isso, Pedro vai citar o Antigo Testamento, sede santos, assim como nosso Deus, nosso Pai, é santo. Então, Deus é o padrão. Cristo vai falar da misericórdia, de atos de misericórdia, de como nós devemos ser misericordiosos, assim como Deus também é misericordioso. Então, Deus é o nosso padrão. Esse é o ponto. E aí, ao colocar Deus como padrão, ele dá um enfoque maior. Em que sentido Deus é o nosso padrão? Porque nós sabemos muitas vezes que nós não podemos seguir alguns padrões do Senhor, porque nós estamos falando de um ser que tem uma outra natureza. Mas então ele foca, observa o versículo 1 ainda, como filhos amados, então a ideia, por que filhos? Na nossa cultura, ser filho, geralmente, basicamente, é uma questão biológica ou de criação. No mundo antigo, chamar alguém de filho, entender que alguém é filho, quer dizer que aquela pessoa vai, de alguma maneira, continuar a obra do Pai. Basicamente, essa é a ideia, tá? Então, por exemplo, quando Cristo vai dizer, no sermão dele pesado, lá em João capítulo 8, ele vai dizer assim, vocês, na verdade, são filhos do diabo. O que ele quer dizer com isso? Porque vocês estão fazendo as obras do diabo.
o filho de um carpinteiro no mundo antigo seria o quê? Um carpinteiro. No nosso mundo, né, todo complexo, todo cheio de modificações, nossos filhos não necessariamente vão seguir a nossa vocação. Mas no mundo antigo não era assim. Tá? Um filho, ele se aproveitava do conhecimento do pai e dava continuidade. Então, ser filho de Deus, em alguns momentos na Escritura, basicamente quer dizer ser herdeiro de Deus, mas também quer dizer, eu, como filho dele, vou fazer as obras dele. Esse é o ponto. Então, como filhos que replicam as obras de Deus, imitem o Senhor. Filhos imitam seus pais, imitem a Deus. Vocês são filhos de Deus, imitem a Deus. E aí ele foca, ó, vivam em amor. É interessante, porque o amor é o ponto da conferência. Amar a família, assim como Cristo. Amor à igreja, não é assim o tema? É interessante porque aqui, a forma como Paulo constrói é a seguinte, ó, ele começa falando de amor aqui, no versículo 1. Lá na frente, observa, ele vai dizer no versículo 8, portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. A minha Bíblia tem vivam, aqui no versículo 8, e também agora, a gente acabou de ver no versículo 1, vivam em amor, depois vivam, versículo 8, vivam como filhos da luz. Pula para o versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, a palavra vivam de novo, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, vivam em amor, primeira parte, depois vivam como filhos da luz, segunda parte, depois vivam como sábios. A palavra viver aqui, ela aparece no comecinho do capítulo 4 com a tradução de andar, porque era assim que o judeu pensava. Quando ele falava de comportamento, quando ele falava assim, como é que eu tenho que viver? Ele não usava essa expressão, ele usava como é que eu tenho que andar, certo? Como é que eu tenho que andar? Em amor, como luz, não é isso? E em sabedoria. São esses três blocos aqui. Então, na parte de hoje, basicamente, a gente vai olhar a primeira parte, que é em amor. Como é que eu vivo em amor? E ele vai dizer, então, como também Cristo nos amou. Mas Cristo nos amou de várias formas. Mas ele vai focar em algo específico. E se entregou por nós. Ele se doou. Esse é o ponto de contato entre o amor de Cristo e o amor que devemos ter uns com os outros. Andar em amor. E aqui não é só amar sua família. É amar a igreja, os irmãos. O modelo de amor aqui é Cristo. Mas não é só como ele viveu, obviamente envolve isso, envolve os seus ensinamentos. Mas Paulo ele tem como se fosse uma câmera, assim, ele tinha um foco muito preciso em um lugar, como se Paulo tivesse em sua mente algo muito específico. Na mente dele, ele tem a cruz. Obviamente, ele se ofereceu para nós em sacrifício, ele vai dizer, como oferta e aroma, e não tem como ler esse texto, e não ir para a cruz. É óbvio que Cristo, em sua vida completa, seus ensinamentos, seus atos de amor para com seus discípulos e com aqueles que estavam cercando, ali você aprende muito, e tudo aquilo ali foi um ato de oferta, tudo. Mas, certamente, Paulo tem um ato específico de Jesus em mente, a cruz. Ele está olhando para a cruz e está dizendo assim, sabe a cruz? Pronto, ali nós encontramos um modelo de vida. Por incrível que pareça, no ato de morte, no ato de doação, no ato de entrega, nós entendemos como devemos viver. Se você quer saber como viver, você tem que entender como Cristo morreu. É na morte dele que ele te ensina como viver. E não existe amor fora dessa realidade. Esse é o ponto. Beleza. Dito isso, a gente vai voltar daqui a pouco a essa parte. Mas vamos ler até o versículo 7, porque é todo o bloco sobre como viver em amor. O que é interessante é que algumas versões, não sei como é que está na sua versão aí, na sua Bíblia aí, algumas versões, elas quebram o versículo 3. Como se o versículo 3 iniciasse uma nova realidade. Tá? E eu não creio assim. Aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 7, você tem uma palavra sobre imoralidade sexual. E aí a gente pode dizer assim, não, parece que Paulo deu uma quebrada aqui, parece que o assunto meio que mudou aqui. Mas eu não creio assim. Eu creio que Paulo traz a ideia da imoralidade sexual para contrapor ao amor.
Por que ele faz isso? Observa que tem alguns indícios textuais, contextuais para a gente aqui. Observa o versículo 7, finalzinho do nosso parágrafo. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Observa essas palavras de Paulo aqui. Observa o versículo 12. Ele vai dizer, porque aquilo que fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Então, parece que Paulo está combatendo uma realidade muito, para quem estuda o primeiro século, sabe que essa realidade muito, realmente intensa, que é esse convite a uma vida imoral, que é a nossa realidade, tá? Que é a realidade do nosso mundo hoje. Talvez Paulo diria que nós muito mais do que aqueles que cercavam os irmãos de Éfeso, ou daquela carta circular, que essa carta talvez seja uma carta circular. Mas qual é o ponto aqui? Existe uma realidade que Paulo vai dizer no versículo 7, não participe com ele dessas coisas. Olha, só em mencionar o que eles fazem é pesado. Então, existe um mundo de imoralidade. E todos que estão aqui já são grandes o suficiente. E se você for pai e seu filho tiver 6, 7, 8 anos, 8 anos não importa. O fato é que esse acesso à imoralidade sexual está aí o tempo todo. Ok? Um livro que eu li há uns meses atrás, para mim mexeu muito comigo, sempre tenho compartilhado em algumas pregações, em algumas conversas com alguns irmãos, que é o livro A Geração Ansiosa, de um psicólogo social chamado Jonathan Haidt. Esse cara fez uma pesquisa maravilhosa, é um livro de talvez umas 400 e poucas páginas, mas é um livro fantástico, você lê rapidamente, porque é realmente um livro fácil de ler. E nesse livro, esse homem, Jonathan Haidt, vai dizer o seguinte, e a ideia de geração ansiosa, de onde ele tira essa ideia? Ele começou a perceber e pesquisar uma realidade dos seus dias, falando de adolescentes, o foco dele mais ou menos era esse, e ele vai mostrar o número de entradas em hospitais com ansiedade, automutilação, suicídio, pensamento suicida, uma série de coisas. E ele vai mostrar que, a partir de 2010, há um crescente gigantesco que ninguém que trabalha com estatística pode negar. E ele começa a perceber que isso tem a ver com as redes sociais, também com a câmera frontal do celular, o fenômeno da selfie e tudo mais. Meu ponto qual é? Por que eu estou citando isso aqui? Porque, em uma parte do livro, ele vai contar a história real de um adolescente, de uma pré-adolescente, né? Que agora tem essa outra categoria, pré-adolescente. O que é um pré-adolescente, né? É uma coisa que é antes da adolescência. Também não quer dizer muita coisa. Mas vamos lá. Beleza. Está lá um pré-adolescente, tinha 10 anos, sei lá, a criança. Mas qual é a ideia? Ele vai dizer, assim, que aquela mãe cuidava da sua filha de maneira, sabe, muito cuidadosa. A alimentação da menina era toda regrada, sabe? Proteína na quantidade certa, carboidrato na quantidade certa, vitaminas e tudo mais. Mas a menina diz que, com 10 anos, estava do lado da mãe dela, com o celular, consumindo pornografia. Com 10 anos. Ai, pastor, isso não acontece lá em casa. Ok, já começou a cair, tá? Já começou a se achar. Não rola isso. Tá? O fato é que, e é uma coisa importante, que a gente percebe, principalmente na realidade da adolescência. Adolescente é habitante de 2 mundos, tá? Se você é pai de adolescente, é habitante de 2 mundos. E se você é pai de criancinha e está achando difícil, desculpa aí, mas vai chegar ainda uma fase em que seu filho vai ser o próprio Salomão dentro de casa, achando que é mais sábio do que você, porque ele sabe mexer em celular e tudo mais. Qual o ponto aqui? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque Paulo ele está pensando numa realidade onde a imoralidade está cercando o tempo todo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se em Paulo a realidade da sexualidade, do convite à imoralidade, era algo percebido em termos culturais, hoje não. Hoje, uma criança de 10 anos pode estar consumindo pornografia do lado da sua mãe, enquanto estão na mesma sala. Na mesma sala. Essa é a realidade. Eu já tive que lidar, na minha realidade, com crianças de 6 anos. 6 anos. Mas como é que ela procurou isso? Ela foi no microfone do Google e falou o que queria ver. E encontrou o que queria ver. Está lá. O mundo está cercado disso.
Antigamente, para você ter acesso a algum conteúdo dessa natureza, eu tenho 48 anos. Então, para mim ter acesso a um conteúdo desse, se eu fosse adolescente, eu tinha que ir para uma locadora de vídeo. Entendeu? E eu não ia conseguir nada porque eu era adolescente. Ficava lá no fundo da locadora, numa área mais escura. Eu tinha que ir numa banca de revista. Hoje não. Você não precisa fazer nada disso. Está tudo na sua mão. Na hora que você quiser, sem nenhum limite. Ok? Então, há uma realidade chamada, Paulo chama de porneia, mas seria de imoralidade sexual. Essa realidade sufocava aqueles irmãos. Pastor, o que isso tem a ver com amor? Paulo vai contrastar o amor em Cristo com a imoralidade. Porque na imoralidade não há doação. Esse é o ponto. Na imoralidade, o outro é sempre consumido. O outro é um produto. E essa forma de pensar, lembra que Cristo mudou a nossa forma de pensar. Ele não só colocou conteúdos novos na nossa mente, ele muda a nossa forma de pensar. Então, agora, o outro, para nós, que nos encontramos com Cristo, aprendemos de Cristo, nós pensamos de forma diferente, onde o outro não é uma coisa. Entende o que eu estou dizendo? Porque se você quer entender o amor, tem que olhar para a cruz. E ao olhar para a cruz, tem que observar que existem outras formas ou outras formas de vida ao seu redor que te sufocam e que estão te ensinando uma outra forma de amar, onde parece que o seu desejo é mais importante que qualquer outra coisa. Então, é importante a gente fazer esse contraste que Paulo faz aqui. É importante a gente estabelecer essa relação aqui. E é importante também a gente não ser cego para a realidade de que a imoralidade sexual é algo gritante em nossa cultura. Ok? E você é pai, observe seus filhos. O seu marido, a sua esposa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente, quando eu faço isso, eu ganho problemas. Mas como eu não sou daqui, eu vou daqui a pouco para casa. Digamos que eu não estou nem aí. Tá? E realmente não estou. Tá? Mas deixando bem claro para vocês. Pronto, uma vez eu disse isso aqui, talvez eu vou gerar problema agora, nesse momento. Confusão dentro de casa. Pastor, você vai gerar uma briga lá em casa. Te vira, vai ter que resolver a parada. Mas quando dentro de um casamento, dentro de uma família, você começa a usar a desculpa da privacidade, começa a ter... esse é um discursozinho que para mim não cola. Quando o cara diz assim, eu preciso de privacidade. Quando adolescente diz, eu preciso de privacidade. Cara, eu tenho 48 anos. Eu não tenho privacidade. Aí o cara tem 13 anos e a minha privacidade? Não existe isso. Não rola isso. Não tem isso. Mas eu tenho. Quem foi que te disse que você tem esse direito? De onde você tirou essa ideia? Para que você quer privacidade? Essa é a questão. Então, você vai ter muita gente, maridos, pais, que usam esse negocinho aqui, e aí ele tem senha para a mulher dele, tem senha para o marido dela. Hã? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez eu falei isso, pastor Rômulo, o senhor está desconfiando de mim, um marido, que tinha senha para o celular, né? Aí o senhor está desconfiando de mim? Eu disse, não. O senhor está desconfiando de mim? Eu disse, meu amigo, meu querido, eu não só posso desconfiar de você, eu devo. Eu tenho o dever de desconfiar de você. E não importa quem é você, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei onde você mora, mas se você tem esse comportamento, eu desconfio de você, e aí vem a confusão agora que eu vou gerar. E quem é casado e tem alguém, desconfie mesmo. Ok? Desconfie. Não, mas isso aqui é minha privacidade. Não rola isso. Seu celular está aqui, então o seu filho pode pegar, de 5 anos, o seu filho de 10 anos pode pegar, a sua mulher pode pegar, não tem problema nenhum. Agora, quando você diz assim, não, é porque eu quero a minha privacidade. Nisso aqui, para que você quer, brother? O ponto que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, existe uma realidade chamada imoralidade sexual. Ela nos cerca. Versículo 7, versículo 12. E aí o ponto é, como é que você vive essa realidade aqui e agora? Para mim, o que Paulo está vivenciando é muito pior. Muito, muito, muito pior. Observa. Deixa para resolver as discussões de vocês quando chegar em casa, né? Depois você vai liberando logo a senha e tudo.
Hã? Não, eu estou fora. Quando eu sair daqui, não me procura, não, tal. Para saber disso, não. Continuando, ele vai dizer o seguinte, olha. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Vamos lá. Não deve haver entre vocês nenhuma menção de imoralidade sexual. O que isso tem a ver com o amor que ele acabou de colocar? Porque isso é o contrário de amor. O que é imoralidade sexual? É todo tipo de deturpação que envolve a sexualidade bíblica. E o que é a sexualidade bíblica? A sexualidade bíblica está dentro de um lugar, ela vive dentro de um ambiente chamado casamento. Dentro de um tipo de relacionamento pactual, ok? Além disso, esse relacionamento, além de ser dentro do casamento e pactual, tem personagens envolvidos, um homem e uma mulher. E, por último, tem que ter um sentimento e uma disposição certa. Qual é a disposição? Doação. Tudo que sai disso é imoralidade sexual. Tudo que sai da sexualidade dentro de uma relação pactual, ok? De um homem e de uma mulher, e sai também, e não tem o espírito de doação, isso é imoralidade sexual. Esse é o ponto. E o ponto desse texto aqui maior é exatamente esse espírito de doação. Porque eu posso estar casado, eu posso viver num pacto, eu posso estar casado, eu faço parte de um casamento heterossexual monogâmico, ok? Mas você não tem espírito de doação. Porque esse é o problema da imoralidade sexual. O imoral sexual é um constante insatisfeito. Entendeu o ponto? Quem é imoral, nesse sentido aqui do texto, é uma pessoa insatisfeita. É uma pessoa vazia, que está sempre usando os outros para tentar, de alguma forma, preencher esse vazio. Então, ela usa outra pessoa. O que isso tem a ver com amar a família? Tem tudo a ver. Porque amor envolve doação, a doação da cruz. E na hora que você entende que esse comportamento de imoralidade tem um shape, tem uma forma de pensar, e essa forma de pensar é marcada pela insatisfação, onde eu uso o outro, eu tenho que olhar para mim. Então, observe, vê se eu estou sendo claro aqui. Talvez não esteja sendo claro. Tem pessoas que, mesmo que não consumam algum tipo ou pratiquem algum tipo de imoralidade sexual, têm a mesma forma de pensar. Ok? Qual é essa forma de pensar? Nessa forma de pensar, eu estou insatisfeito e eu uso outra pessoa para me satisfazer. Ok? É isso que eu estou dizendo. Então, você pode, por exemplo, chegar numa igreja como essa daqui, com essa mentalidade. Entendeu? Eu sou insatisfeito e agora eu quero que as pessoas façam a minha vontade. Ora, eu sou pastor há mais de 20 anos. E eu vi várias pessoas dizendo assim, mas é porque a igreja, mas é porque... E a pessoa está sempre insatisfeita. E não tem igreja que dê jeito dessa pessoa. Essa forma de pensar é uma forma onde você é sempre a pessoa que deve receber. E não a pessoa que deve doar. E na essência do amor é a doação e não receber. Esse é o ponto. Se você está sempre procurando receber, deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca estará satisfeito. E é isso que está por trás da imoralidade sexual. Entendeu como há uma relação muito próxima entre um comportamento imoral, em termos sexuais, e a falta de amor? Se eu quero entender como é amar, a imoralidade sexual me mostra como não amar. E isso envolve, não há doação, não há espírito de doação na imoralidade sexual. Versículo, sequência aí, versículo 4. Não haja obscenidade, voltando aqui, ele vai dizer, espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Ele usa a palavra impureza e cobiça. É difícil essa tradução da palavra cobiça aqui, alguns traduzem como ganância, porque, na verdade, a ideia da palavra cobiça é a ideia, não é... Porque quando eu uso a palavra ganância, geralmente, quando você escuta essa palavra ganância, você vai para o mundo do dinheiro, né? O mundo dos bens. Alguém que é ganancioso é alguém que está querendo ganhar mais. Mas não é essa a ideia só. Aqui a ideia de ganância, ou de cobiça, é a ideia de alguém insatisfeito. É a ideia de alguém que nunca se satisfaz. Essa é a ideia. Então, há uma relação entre imoralidade sexual
impureza e cobiça. Esses vícios aqui apresentados estão conectados e a raiz dele é alguém insatisfeito. Alguém insatisfeito. Na minha luta com meus filhos, para mim, uma das grandes lutas como pai é exatamente fazer com que meus filhos entendam a graça de Deus e sejam satisfeitos na graça do Senhor e em Cristo. E um dos grandes sinais de que não há graça nem entendimento na vida dos meus filhos é quando eu escuto reclamações aleatórias, gratuitas e constantes. Tentou viver perto de uma pessoa que reclama o tempo todo? É insuportável. Uma pessoa insatisfeita o tempo todo. Então, é uma pessoa do tipo assim, você quer fazer uma surpresa para a pessoa, aí você leva ela para o melhor restaurante, você traz o melhor prato, o prato que ela sempre quis, ou que ele sempre quis, seja lá o que for, dá um presente, aí no final a pessoa diz assim, faltou só aquela musicazinha. Então, é uma pessoa que tem uma forma de pensar errada. Não é só o pensamento, é a forma de pensar que é errada. Vamos voltar aqui. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Observa. Aqui tem ações de graça no versículo 4, que é o contraste de quê? De vida imoral. Ações de graça são ações de bondade. Então, o contrário de uma vida imoral é uma vida cheia de graça, onde você é gracioso com os outros. A sexualidade bíblica basicamente é isso, gente. Se você estudar bem com cuidado lá, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer o seguinte, que a minha perspectiva do corpo do meu cônjuge deve ser qual? Eu devo olhar para o meu cônjuge e entender, não que o corpo do meu cônjuge é meu, mas que o meu é do meu cônjuge. Essa é a ideia de Paulo. Ou seja, em essência, a sexualidade é uma doação. E deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo está estabelecendo uma relação, olha o que eu estou dizendo aqui. Há uma relação direta entre a cruz e a sua cama. Porque lá na cruz você tem a doação por excelência. E na sua cama também. Esse é o ponto. É essa conexão que a gente tem que fazer. A cruz tem a ver com tudo, tá? Por isso, Paulo pode falar de amor, falar da cruz e logo em seguida falar de imoralidade. Porque ele está dizendo, está vendo isso aqui? Ó, esse tipo de comportamento não é doação, não expressa a cruz, não é um reflexo da cruz. Vamos continuar lendo o texto. Ele vai dizer, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas. E a ideia de Paulo é, gente, se separa disso, evita isso. Na minha realidade, na minha comunidade, quando a gente se depara com pessoas que estão vivendo essa realidade, uma das coisas que, para mim, é importantíssimo em aconselhamento é prestação de conta, entendeu? Então, a pessoa está, tenho um problema com essa parte aqui, eu estou consumindo algum tipo de conteúdo pornográfico, algo desse tipo. Brother, a primeira coisa é, tu chegou em casa, pega o celular, entrega para alguém, começa a dar regras para a pessoa, e a pessoa começa, então, a dizer, não, mas não é bem assim, Cara, se você não sair disso, se você não fizer como Paulo está dizendo aqui, e a ideia qual é? Não participe dessas coisas, se você não se isolar, não sair dessa realidade, não tem como, velho. Nem como negociar isso. Ok? Não tem como negociar. Então, assim, o que eu estou querendo trazer para vocês hoje é o seguinte, meus amados. É que eu poderia passar a noite toda inteira falando aqui sobre como devemos amar, e estou falando sobre isso. Mas, quando Paulo fala disso, ele entende que existe uma realidade ameaçadora ao seu redor, que muda a nossa forma de pensar e muda a nossa forma de entendimento do amor.
Eu creio muito nisso. Eu não sou um estudioso do comportamento humano, eu não sou um estudioso das relações sociais numa sociedade, mas eu sou alguém que vivo a vida e conheço pessoas. E eu posso falar um pouquinho sobre as pessoas, como você também pode falar sobre as pessoas, e sobre o que está acontecendo entre nós. O que acontece é que, hoje em dia, basicamente, as pessoas são movidas e encontram suas explicações em tudo, e decisões e tudo, em seus desejos, cara. E essa é uma forma errada de pensar. Tá? Então, assim, tá lá o seu filho. Gente, você tem que ouvir esse tipo de coisa na vida. Tá lá o filho, aí o pai e a mãe dizem assim, não, mas é porque ele não gosta. O que tem a ver? Não, ele não come isso, sabe por quê, pastor? Porque ele não gosta. O que isso tem a ver com... Porque ele não... Deixa eu tentar entender. Espera aí. Se ele não gosta, então ele não pode fazer, ele não deve fazer? É sério isso? Por exemplo, eu não gosto de ouvir o que você está falando agora, então eu não tenho que ouvir você? Essa bobagem que você acabou de falar, eu não gostei. Então, espera aí, eu não quero ouvir mais você, porque você acabou de falar uma bobagem. Então, a vida vai ser assim agora, a gente vai agir e um comportamento vai ser chancelado somente pelo meu desejo? É sério isso? É dessa forma que você entende as coisas? Então, hoje eu não estou com vontade de ir para o culto. Sério isso? Você acha que toda pessoa que está pregando, todo pastor... Eu sou pastor, estou todo domingo na igreja. Você acha que todo domingo eu quero estar na igreja? É sério? Você acha que todo dia eu acordo... que dia maravilhoso, que sol. Deus, eu não vejo a hora de ir para a igreja e te cultuar. Tem hora que eu acordo assim, eu não quero ver a cara de ninguém. Entendeu? Nem a minha no espelho, quanto mais de algum irmão. Mas eu vou, porque eu tenho que ir. Então, a gente não pode viver à luz do desejo. Quem vive assim tem uma mentalidade imoral. A forma de pensar da nova humanidade, onde Cristo é o cabeça, é doação. Esse é o ponto. Pastor, como é que eu posso amar a minha família? Do mesmo jeito que você tem que amar outras pessoas. Como a gente aprendeu ontem, existem vários amores. E nesse amor, a essência do amor, inclusive, detalhe, não tem uma definição na Bíblia para amor. Mas o que você encontra ali na essência do amor, nessa declaração de Paulo, é doação, entrega. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não é doação no sentido dar alguma coisa para alguém. Deixa eu tentar exemplificar assim. Eu gosto desse exemplo que talvez ajude. Lá na igreja, alguns casais que viveram em crises, em alguns casais, eu falei isso aqui, cheguei a falar isso para alguns casais. Algumas vezes, inclusive. Eu cheguei para o cara e disse assim, vamos acompanhamento, vamos seguir, vamos tentar sair dessa crise, do casamento de vocês, tal. E aí, tem algumas orientações a fazer aqui. Primeira orientação, não compre nenhum presente para sua esposa. Então, teve casos da igreja falar assim, não compre nenhum presente. Por que eu disse isso? Por que eu falei isso? Porque, às vezes, o presente, ele é uma forma de encobrir outras coisas. Então, eu não quero ter uma conversa séria. Eu quero simplesmente calar a boca de alguém com um presente. Ok? E vemos e convenhamos, até com os impostos que tem agora com as coisas da China, você pode comprar muita coisa com certa facilidade. A doação aqui de Cristo não foi de algo. Ele não doou algo para nós. Ele doou Ele mesmo para nós. Esse é o ponto. Vou dar uma ilustração. Quando meu filho mais velho nasceu, o meu primo, que é pastor também, todo mundo sabe o que é ponto cruz aqui? Todo mundo sabe o que é ponto cruz? Né? Que é aquela... tipo um artesanato que a pessoa faz, né? Desenhos. E ele fazia ponto cruz, o cara. Né? A galera pode achar meio estranho, mas ele fazia ponto cruz. E muito bem feito. E ele fez um quadro com o nome do meu filho. Um desenho muito bonito, muito bem feito. E ele colocou numa moldura muito bonita. E foi um dos presentes que meu filho ganhou que eu achei mais legal. Porque aquele é um tipo de presente que ele não somente foi numa loja e comprou. Ele fez. Ele se doou para aquilo. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala de amor, não é você dar alguma coisa a alguém. É você se dar a alguém.
E muitas vezes um presente é o contrário disso. Quando você, às vezes, quer alguma coisa e dá alguma coisa, você não está dando de si para aquela pessoa. Você está basicamente usando aquela pessoa, cara. Um ato que deveria ser tão bonito, presentear, na verdade pode ser manipular, ou isolar, ou tratar alguém como uma coisa. Quando Cristo nos ensina a amar, Ele está dizendo que Ele se doou, Ele se entregou. Não existe outra forma. Hoje, nessa época de terapêutica, né, nós estamos vendo uma era terapêutica. Tem uma terapia, se eu vou colocar entre aspas essa palavra aqui, tá? Porque é uma palavra muito cansadinha, né? Terapia, existe uma terapia, que é a terapia que Paulo apresenta aqui para a gente. A melhor coisa que você pode fazer para melhorar a sua alma é você entender o quanto você é amado por Jesus e replicar isso em doação aos outros, enquanto você esquece de você mesmo. Fora disso, a sua alma vai estar sempre cansada e ingrata. Sabe? Não vai rolar. Deixa eu dizer uma coisa para você. É só na doação de si para o próximo que nós encontramos descanso para a nossa alma. Porque o modelo de homem para a gente, quando eu digo homem, é de humanidade, o modelo tanto para homens como para mulher é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele se doou. Então, se é daquele jeito, então é daquele jeito que a gente tem que viver. Não é só amar a sua família. É amar. É se doar completamente. Porque eu posso levantar a bandeira do amor à família para justificar a minha indiferença com meu amigo do trabalho. Eu posso usar a justificativa de amar a minha família para que eu não possa amar o meu próximo. O ponto é que a estrutura básica é a mesma. Se doe. Esse é o ponto. E eu tenho uma única aplicação para essa noite diante desse texto aqui. É só uma aplicação para a gente encerrar. E a minha aplicação é a cruz, onde aconteceu a morte, é o nosso modelo de vida. Quando nós olhamos para a cruz, várias mensagens emergem daquela cena, que para nós, cristãos, que entendemos o significado daquela cruz, imagina que você, vamos voltar um pouquinho, imagina que você volta no tempo e você passa naquela cruz, você passa lá na caveira e você testemunha Cristo. Quem olha para aquela cruz só viu um homem sangrando em agonia. E uma cena feia, macabra. Para nós que entendemos a cruz, a cena das mais belas que nós podemos ter. Porque ali é o amor sendo claramente, de maneira concreta, colocado diante de nós. Se você um dia entendeu a cruz, essa é a minha aplicação de hoje. Se você um dia esteve diante da cruz e você entendeu o que aconteceu ali, e você entendeu que aquele é o grande ato de amor de Deus, que está acontecendo uma grande revolução ali de mudança de entendimento, que é, na verdade, a mudança da história da humanidade está acontecendo ali, e que ali você tem o perdão dos seus pecados. Se você está diante da cruz, nesse espírito, nesse entendimento, uma pergunta vai brotar no seu coração. E a pergunta é: diante de tanto amor, de uma doação intensa, de uma doação sem limite, por mim, a pergunta que você faz é: como eu sou grato a esse Deus que me amou? E a resposta que a gente dá é a cruz de novo. A cruz não somente diz para você o quanto Deus te ama. A cruz também diz para você o como você deve viver. Você quer saber como ser grato? Repita a mesma coisa. Doe-se. Essa é a mensagem da cruz. Uma mensagem ativa. Boa parte dos evangélicos hoje gostam da parte dos perdão dos pecados. Quando fala da cruz, é a cruz como aquilo que Deus fez por mim. Amém. Mas se você ficar só nisso, isso não dignifica a cruz. Porque se eu digo,
É ali que eu tenho perdão dos meus pecados, ali que eu tenho a garantia da vida eterna, está toda lá na cruz. E o que mais? Continua. Vamos continuar? Continua perguntando como viver. Pois é lá, daquele jeito também. Se doando. Só que a galera quer o perdão dos pecados, mas não quer viver a cruz. Só que não tem, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem gambiarra. Você que é brasileiro, você ama uma gambiarra. Mas não rola gambiarra com Deus, entendeu? E não tem outra forma, meu irmão. É se doando. É se dando. E esquecendo-se de si. Uma coisa que eu gosto quando eu gosto muito de fazer algumas coisas, tipo andar de moto é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de... Quando eu digo andar de moto, não é andar no trânsito não, tá, galera? Isso ali é um inferno. Andar de moto que eu estou falando é pegar 040, entendeu? Ir para Guaramiranga, esse tipo de coisa. Subir montanha, eu gosto muito. E por que eu gosto dessas coisas? Porque em todas elas, a gente é coadjuvante. Se você sobe a montanha, você sobe lá em cima, você olha as nuvens embaixo de você, você olha assim, cara, e você conhece Deus, e você ama Deus, sabe quem é o Criador, sabe o que Ele fez por você? Você se esquece de você. Entendeu? Esse é o ponto. A gente precisa entender que amar é se doar ao ponto de a gente esquecer de nós mesmos. E isso não é ruim, isso é bom. Isso é maravilhoso. Isso é salvação na Escritura. Esquecer-se de si mesmo e doar-se completamente ao outro. A cruz deve estar constantemente, digamos, cercando você em suas decisões. É planejamento financeiro? Olha para a cruz. Você vai fazer uma viagem? Olha para a cruz. A sua agenda do ano? Olha para a cruz. Na sua cama, na sua vida íntima, com aquilo que Deus criou, chamado sexo, que a Bíblia criou, dentro da relação pactual, a cruz te ensina da melhor maneira. Porque ali é um ato de doação de quem? De si mesmo para outra pessoa. A cruz, na verdade, é o grande padrão, é a grande lente, melhor dizendo, pela qual a gente tem que olhar a vida, a realidade. Amar a família como Cristo amou a igreja é se doar, enquanto esquece de si. Quantas vezes em suas discussões de casamento, talvez aqui não, talvez na minha igreja seja aqui, não acontece esse tipo de coisa, aqui o Espírito Santo é dobrado, né? Percebam a ironia, se Deus quiser, que vocês vão perceber a ironia. Mas vamos lá. Quantas vezes você deve ter ouvido do seu cônjuge? Mas não lembra de mim. Mas... Aí fica aquela ladainha de quem está sempre querendo receber algo. Se você entende que o amor de Deus é suficiente para você, você derrama amor. É muito esquisito, muito estranho, alguém que conhece a cruz e diz que é carente de amor. Não é esquisito? Não é estranho? Você carecer do amor de alguém, quando, na verdade, você foi amado por Cristo na cruz do Calvário. Não é estranho isso? É tipo assim, o Senhor deu a vida do Senhor para mim, o Senhor se entregou completamente. Mas sabe, Deus, tem mais alguma coisa que eu queria. Como assim? Que a cruz esteja fazendo sombra em todas as suas decisões. E que a sua vida seja marcada por doação. Aqui é um culto. Isso é o quê? É doação. Você vem aqui para se doar, se encontrar com Deus e doar. A vida é uma doação, constantemente. Que possamos entender isso, viver isso, e ter a cruz como nosso padrão. Esse é o grande símbolo da nossa vida, a cruz do Calvário, o amor do Senhor de forma concreta. Cristianismo é coisa concreta, galera, não é abstração, não. Se você colocasse a mão na cruz de Cristo lá, e entrar uma ferpa no seu dedo, e o pingo de sangue ia sujar a sua roupa, porque era real. Não é uma ideia, não é uma abstração, é concreto. Alguém que se doou completamente. Eis aí o caminho da salvação. Entendeu o que Deus fez por nós? Para que possamos fazer o mesmo pelos outros, repetindo a cruz na vida dos outros. Amém, meus amados?
que nós vamos encontrar a libertação. Vamos orar. Obrigado, Deus, por nos revelar o valor, a importância, o peso, a glória da cruz. Obrigado por se doar a nós, Deus. Possamos replicar, sendo luz para esse mundo, agindo em amor, sendo luz e sendo sábios. Isso dentro de nossas casas e onde quer que estejamos, como embaixadores do Senhor, vivendo entre pessoas que não te conhecem, num reino que não te conhece, que possamos manter a luz do teu reino, vivendo em amor. Que possamos chocar as pessoas, não por nossas palavras somente, mas por nossos atos amorosos de doação. Que as pessoas questionem por que amamos, por que nos doamos, e que possamos mostrar e apontar para a cruz sempre que isso acontecer. Ajuda cada família aqui, que cada membro de uma família aqui possa replicar a cruz todos os dias. Que a cruz seja a lente, o padrão, o paradigma pelo qual as famílias vão viver. Abençoa-nos, ó Pai. Somos gratos por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.